Exato, né? A gente sempre quer vencer, é sempre o melhor, lógico, e principalmente quando se trata do clube que a gente ama, do clube que a gente se entrega. Para muitos, é claro que a história recente não vale, o que vale é o último ano, então eu tenho consciência do trabalho feito, me cobro muito, né, claro, e até porque as vitórias, as conquistas, elas trazem um peso maior para a gente, e claro que se a gente conseguiu com tão pouco, então tem que sempre conseguir mais. Então é essa cobrança que existe de fora para dentro e também a cobrança interna. Então, o que eu prometo é muita dedicação, continuar trabalhando muito firme, né? Não estou aqui para ficar apontando culpa ou dizendo o porquê. Claro, a gente sabe, quem conhece o Santa Cruz sabe da realidade que vive o Santa, né? As dificuldades convivem lado a lado, né? Mas nem por isso nos permite deixar de sonhar e trabalhar muito visando, né, conquistar. Então eu visualizo um ano claro, também de dificuldades, mas de muito empenho, muito trabalho, né? Então essas dificuldades também não serão obstáculo, né, para que a gente deixe de buscar conquistas, né? Então quem trabalha, quem milita no clube como o Santa tem sempre que pensar grande, né? Tem que buscar objetivos ousados, né? Então cabe a mim estar cercado, né, como todo, de bons profissionais. Em cada setor eu tenho dirigentes que têm buscado, né, a organização, buscado a otimização dos recursos do clube. Então tem que continuar esse trabalho. Então é isso, e mais do que nunca, né, no último ano, né, assim, de gestão. Então quero muito, vou me entregar demais. Claro que às vezes o torcedor está sempre ferido pelo último acontecimento, e o último acontecimento foi que a gente não conseguiu subir. Então isso aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o grau de cobrança interna, né, mas vamos trabalhar muito, vamos buscar, né, conquistar, né, os objetivos traçados para 2020, né? Então acho que a nossa história merece, né, a gente que conquistou, se você fizer um balanço, um saldo de como a gente começou, né, e do que foi conquistado, a gente não pode deixar de lado, muita coisa boa foi conquistada. Agora, claro, isso não contenta, eu quero mais, né, claro, quero terminar isso também ser um vitorioso como presidente, né, assim como fui como dirigente. Então vai ser um ano de muito empenho, de muita luta, e claro que vou precisar da união completa do clube, né, de seus dirigentes, né, da nossa torcida, e eu não tenho dúvida alguma de que quando a gente está unido, quando a gente trabalha mais, a gente fortalece o nosso trabalho, né, e as conquistas, como a gente sabe que a gente vive um momento difícil do nosso país ainda, né, a economia buscando uma recuperação, e às vezes o futebol ele demora um pouco mais a sentir. Não digo o futebol como um todo, o produto, mas eu digo como para os clubes, né? A gente sente um pouco, a gente tem tido uma diminuição de público no nosso estado, né? Os 3 grandes clubes têm tido dificuldade, né? Se você pegar, por exemplo, Santa Cruz em 2011, ele faturava 3 vezes mais de camisa quando era Série D do que hoje, quando ele está na Série C, quando assim, 8 anos para trás. Eu estou falando em valores nominais, não estou nem colocando ali as perdas financeiras. Então, o futebol ele tem também essa questão cíclica, mas a gente espera, né, a gente tem potencializado, tem buscado otimizar a receita, tem buscado fabricar a receita, né, através dos nossos ativos, que são jogadores, né, também buscando otimizar a questão de patrocínio, mas aí isso depende muito também do mercado futebolístico, né, às vezes o mercado dá essa baixa, né, mas a gente espera que a gente também conta com essa recuperação da economia para que a gente possa acelerar esse processo, né, no caso de trazer mais torcedores a campo, de poder fechar melhores parcerias comerciais, né, mas acho que o clube tem buscado esse equilíbrio. Agora, claro, é um clube que carrega um passivo muito grande, né, carrega um passado recente de dificuldades, né, mas a gente tem também profissionais que cuidam do nosso lado tributário, né, tem buscado soluções para as questões tributárias, outra equipe que trabalha na questão trabalhista, né, então também tem buscado, né, soluções para esse meio. Então acho que é uma força integrada, né, do nosso departamento jurídico, também de algumas outras diretorias, né, visualizando o Santa Cruz de médio e longo prazo, né. Claro que a gente sempre se preocupa muito com agora, né, mas se a gente não pavimentar essa estrada para frente, a gente vai estar botando tudo a perder no próximo ano. Então não é isso que a gente quer. A gente precisa ter austeridade, ter cuidado no trato do nosso recurso. Então, claro que é sempre bom você conseguir, né, durante a gestão, então, fazer uma questão de aumento exponencial dessas receitas ano a ano,
Então a gente tem buscado isso, então já claro que acaba sendo uma vitória terminar 2019 com a receita bem maior que a 2018. Claro que ainda longe do patamar da grandeza do Santa Cruz, longe do que satisfaz o clube como um todo, por todo o passado de dívidas, mas acho que já é uma vitória. A gente tem que aumentar, buscar soluções para aumentar essa receita para 2020, para que de uma vez por todas seja um ano de menos dificuldades e, claro, de êxito esportivo ao final do ano, claro, coroado com acesso. Uma gestão que cuidou do clube com carinho, com cuidado, né, no trato organizacional, no trato financeiro, na questão, claro que a palavra é bonita, você fala assim, a gente tem que ter muito profissionalismo, claro, esses profissionais custam caro, se você vai trazer um bom profissional, você vai pagar caro. Então você conseguiu otimizar isso, ter bons profissionais no clube, mesmo com nem tanta receita. Então eu julgo que a gente tem bons profissionais em todas as áreas, né? Em algumas áreas são diretores estatutários, né? Como na parte, por exemplo, administrativa financeira, né? Na parte jurídica a gente tem alguns escritórios que dão suporte, mas muito por conta de que são pessoas que são abnegadas e que gostam do Santa Cruz e que se integram à gestão, né? Temos na questão de comunicação, hoje um profissional da categoria do Álvaro Claudino, né? Temos no futebol, terminando o ano com um profissional do quilate do Ney Pandolfo. Então assim, a gente está buscando isso, né? Buscando bons profissionais. Então o legado que eu vou deixar é de a gente deixar a casa organizada para que um próximo presidente pegue uma casa arrumada, né? Mas fundamentalmente também com essa conquista esportiva. Então vou dar minha vida, vou me empenhar bastante, né? Para que a gente possa fazer um ano de firmeza, um ano de equilíbrio para chegar, né, ao final do ano com mérito esportivo, né? Mas fundamentalmente, né, com sonhado acesso à Série B para deixar o clube numa condição bem melhor. Preciso encontrar esse equilíbrio, né? Assim, é claro que eu vou ter que fazer as duas coisas, vamos dizer assim. Claro que não é me dedicar integralmente ao futebol, até porque já está muito bem entregue, a gente tem um profissional como o Ney. Na questão da gestão também temos bons profissionais no clube, mas é claro que aí eu vou ter que estar dançando conforme a música, né? Buscando, né, parcerias para o futebol, buscando dar melhores ferramentas para que o Ney consiga exercer seu trabalho com maior tranquilidade. Às vezes também, não, até no lado da comunicação, se tiver vem cá, tem que dar uma assessoria, precisa de um suporte, vamos sim. Né? Agora, como você acaba exercendo a presidência, tem que um leque bem maior de obrigações, né? Mas também preciso, hoje o Santa Cruz é bem posicionado, é bem visto, né, pelos agentes do futebol, né, quando eu digo a CBF, a Liga do Nordeste, os grandes clubes de futebol brasileiro já enxergam o Santa como clube. Claro, sempre foi, todos têm uma simpatia pelo clube, mas tem aquela questão de, às vezes, de dificuldade, o que o clube está... Não, mas sabem que tem uma dificuldade, mas que está se buscando, está se trabalhando muito em torno de organizar o clube, né? Então, trabalhar em cima disso. Então, eu tenho que saber dividir bem meu tempo, né? Claro que não só me dedicando à questão administrativa e esquecendo o futebol, também não só me dedicando integralmente ao futebol, deixando de lado o lado administrativo. Então, tenho que estar buscando esse equilíbrio para que a gente consiga, né, ter uma casa organizada, mas também com o futebol que tenha... a gente não vai ter recurso para poder montar o time desejado, vamos dizer assim, um time de Série A, claro, não vamos ter, mas assim, às vezes você tem, a gente consegue abrir porta num clube que consegue te dar um jogador de boa qualidade, é um custo mais baixo, a gente vai, né? Então assim, tem algumas situações que vão ser pavimentadas e que o lado pessoal pode ajudar, então vou também precisar fazer isso, né? Mas em prol sempre sintonizado, sempre antenado com o que pede, né, a nossa direção de futebol e o nosso treinador. Olha só, eu claro que sempre estando nesse lado do futebol, né, de 2011 até 2017, final de 2017. 2017 também foi um ano difícil, porque tive acho que do jogo do Internacional até na verdade foi a 6ª rodada do Brasileiro da Série B até a 30ª rodada, eu tive um problema de saúde muito grave, tive que me afastar. Então, quando saiu, eu estava na situação, na 6ª colocação ali, estava bem no campeonato, tive essa dificuldade, então isso me deixou muito, ter que ficar afastado durante tanto tempo e na iminência até de um problema de saúde muito grave. Mas durante todo esse tempo era uma responsabilidade muito grande e eu sempre fiz com muito amor, com muita dedicação, buscar as glórias que foram conquistadas, né? Um tricampeonato em sequência e depois não ganhamos em 2014, mas daquele jeito, a gente ganhou de 3-0 o primeiro jogo, acabou saindo nos pênaltis, né? Um título da Copa do Nordeste, depois um bicampeonato, 15-16, depois um time muito bem montado, que a gente tinha um time, acho que
que não merecia o rebaixamento em 2016. Infelizmente, problemas administrativos levaram o Santa a ter essa dificuldade dentro de campo. Né? Então, essas conquistas, claro que nos fortalecem, nos fazem, às vezes, buscá-las quando a gente está aqui desse outro lado. Né? Então, é buscar repetir isso. Então, eu, como presidente, esse pulo, pelo fato de estar sempre muito próximo ao presidente da vez, assim, eu estava na diretoria, mas entendia o que passava o presidente Luiz Neto, entendia o que passava o presidente Alírio. Né? Agora, claro, é muito mais na questão do fazer, de entender suas atribuições. Né? Eu tenho uma liberdade maior para estar no futebol, eu tenho uma condição de estar também, hoje, lidando com problemas administrativos, né? Coordenando algumas situações. Então, claro que é um senso maior de responsabilidade, não que não tinha lá, não que não tivesse lá, mas é porque o cargo exerce, a liturgia do cargo da presidência. Né? Às vezes é uma situação também política, que é preciso ter essa conotação política, de poder também escutar os outros poderes do clube, né? Escutar a questão do que vem, as demandas do Conselho Deliberativo, as demandas da nossa comissão patrimonial, né? E buscando sempre um equilíbrio entre as forças para que a gente faça um Santa Cruz unido, um Santa Cruz forte. Né? Então, a gente tem essa diferença. Né? Mas como eu também estava convivendo ali de perto, né? Talvez tenha acelerado, tenha ajudado a compreender esse processo de maturação, então, ou seja, que sair de uma cadeira para outra. Exato, assim, o futebol, eu tenho uma paixão no futebol na veia, né? O futebol, assim, a explicação no futebol era o ponto que me ligava muito a meu pai. Meu pai foi dirigente do Santa Cruz e perdi meu pai precocemente, né? Então tá no Arruda com ele sempre teve orgulho de me levar, né, nas reuniões do conselho, nas reuniões, né, nos grandes jogos, grandes eventos, né, às vezes viagens para acompanhar o Santa. Então, assim, eu desde muito cedo, né, era conhecido dos dirigentes do Santa porque estava participando. Claro que todos tinham, grande parte tinha filhos, mas nem tantos eram tão ativos. Então, assim, se eu olhar título de melhor mascote do ano, tinha lá Júlio José, né, o final de Júlio José tinha uma festa de destaque do ano. Então, assim, eu tinha 6 troféus era ex-campeão de mascote do ano, porque tinha lá desde 83, eu participava efetivamente, gostava, o futebol estava na veia. Então, como meu pai vivo ainda fazia parte da torcida organizada, né? Não por ideologia, mas sim porque achava aquilo legal, era uma época de bem menos violência, então, assim, eu achava bonito fazer festa, papel picado, bandeiras, né? Então era uma forma de estar sempre próximo do meu pai. Então perdi meu pai muito cedo, quando tinha 17 para 18 anos, e isso fez muita falta na minha vida, na minha formação. Então acho que o Santa era uma coisa que me ligava ao meu pai, então participar efetivamente do clube. Então sempre sendo de torcida e depois gostava, acompanhava o Santa nas suas viagens. Tive a oportunidade de ser diretor lá no início, no final de 2010, né, quando começou a gestão do Antônio Luiz Neto, que ia começar em 2011, mas assim, já no final de 2010, eu que tinha participado da eleição numa chapa concorrente, né, de Sérgio Murilo, fui chamado para compor, mas disse, não, eu tinha um compromisso, né, caso vocês queiram me chamar após a eleição, a gente conversa. E aí foi assim que aconteceu. E fui trabalhando, cara, fui buscando, né, fazer meu melhor, né, com muita dedicação, com muita hombridade, muito respeito ao clube. E acho que a gente conseguiu, né, dentro de muita dificuldade, galgando, trilhando um caminho de vitórias. Né? Claro que o torcedor também faz parte da cobrança, às vezes ela é injusta, muitas vezes o que passa na relação do torcedor muita inverdade, entendeu? Então aquela chateação do momento de não ter conquistado um título, então aquilo acaba culminando, e eu acho que o desgaste natural de estar tanto tempo, né? Você conta nos dedos, eu acho que os dirigentes que estão há 10 anos de forma sequenciada, o próprio Petralha passou tanto tempo no Atlético, ele teve ali em 2011, 2012, ele saiu do cenário, para voltar em 2013. Então, assim, tem algumas situações o desgaste é muito grande, você tem que ter uma compreensão muito grande da família, e isso eu tenho na minha esposa, né, e nas minhas filhas, assim, acho que algo que transcende esse respeito de entender esse meu lado, de respeitar, de saber. Minha esposa entendeu, me conheceu sabendo que eu gostava muito de futebol. Né? Então, é claro que e às vezes o que mais chateia é que para quem pesa mais é para a família, né? A situação da não conquista, do sofrimento, de entender tamanha entrega, né? Porque às vezes para o torcedor, para a imprensa, é o que você conquistou. Se ganhou o jogo, beleza, isso é bom. Se perdeu o jogo, você não vale nada. Mas assim, às vezes não se vê o suor de estar se trabalhando e estar buscando. É claro que a vitória sempre é consequência de muito trabalho. Muitas vezes você trabalha demais e o resultado não vem porque você depende de outros, né? O futebol é diferente. Mas eu pretendo encerrar esse ciclo, né, como presidente, com muita dedicação, com muita entrega. Acho que esse trabalho, né, vai culminar num ano diferenciado, então preciso regimentar o máximo de apoio possível,
né, entender o torcedor como um aliado, trazer o torcedor para junto da gente, né, pacificar o clube, não que esteja, mas ainda mais, deixar o clube unido, deixar as forças, né, e o clube hoje está aberto, como sempre teve, para poder receber pessoas, poder trazer. A gente tem uma direção jovem, a gente sabe também do corre-corre que é hoje para poder se dedicar a um clube, não é fácil, né, todo mundo tem sua vida corrida, todo mundo tem sua, mas assim, eu preciso de pessoas, e jamais vou fechar a porta para quem bata na porta que peça para colaborar com a gestão, de forma alguma. Eu não sou dono do clube, eu sou o cara, e até porque é muito novo e acho que as pessoas têm que, a gente precisa sempre estar oxigenando, estar renovando o nosso quadro dirigente, né? Então acho que o que eu posso dizer e agradecer a minha família aí pelo apoio de sempre, por entender, por estar comigo nas horas mais difíceis, né? Às vezes a gente tem, e quando a gente começa a entender a dor do outro, a gente passa a respeitar mais. Então eu também tenho grandes amigos na imprensa que entendem, que conhecem a minha história. Então quando você conhece a história de alguém, você passa a respeitar mais. Então assim, eu não estou para fazer graça, não estou para ter projeção política, eu estou porque eu gosto realmente do clube, quero que a gente consiga dar uma cara, né, uma nova cara ao Santa, consiga organizar, né? Tivemos bem próximo, pouco tempo atrás estava na Série A ali, uma Sul-Americana, né, buscando aquela... Mas é claro, o próprio sistema do futebol, ele dificultou a nossa permanência na Série A, né? Então a gente caiu com dificuldade, então também que é uma parte difícil, né? E aí a gente precisa buscar esse ponto de equilíbrio, que é o que está buscando agora, para a gente crescer com tranquilidade, crescer, né, de forma constante. Acho que a gente vem buscando, estamos trabalhando a questão do nosso CT, formando mais atletas, o Santa sendo respeitado no cenário futebolístico nacional. Então são legados que vão ficar e que a gente certamente, né, vai crescer com sustentabilidade. Isso é importante, né? Não crescer na loucura, fazer uma folha aqui, vamos fazer uma folha para subir e a gente vai contratando, vai fazendo e você depois deixa uma conta para um próximo pagar. Não, eu tenho que crescer com sustentabilidade, com inteligência, né, mas de maneira uniforme, né, unindo o clube com a torcida junto, com o clube, as pessoas falando a mesma língua dentro do clube, e isso é muito importante, né, para a gente ter um crescimento sustentável, né, e é nisso que eu venho pensando em fazer um ano 2020 de vitórias e conquistas. É importante. Eu, na verdade, em 2017, no final, tinha passado por uma grave de saúde, como falei, como também passei esse ano, passei um mau bocado esse ano, né, futebol estressa muito, eu procuro manter muita tranquilidade, mas assim, às vezes você não consegue ter uma regularidade em atividades físicas, você não consegue ter uma convivência de muito estresse, então isso atrapalha muito, né? Os médicos dizem, né, o estresse ele vai aumentando o teu batimento cardíaco, ele vai acelerando, a palpitação de coração, às vezes você tem a pressão está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo, né? Então é preciso cuidar da saúde. Então em 2007 eu iria sair para cuidar da minha saúde, eu tenho família também fora do país e ia passar um tempo, né, para cuidar também de assuntos de família lá em Portugal. Né, e acabei que eu fiquei aqui. Então, assim, para 2020 a gente vai esperar um pouco, né? Agora é preciso, sem sombra de dúvidas, pavimentar uma situação para cuidar um pouco mais da minha saúde. Isso é recomendação médica, é um trato também com a família, né? Se bem que muitos desses tratos aí eu acabei destratando, né, por amor ao clube, por situação de momento, né? Assim, vamos fazer o check-up, vamos se cuidar. Aí você faz a primeira, assim, daqui a pouco você, né? Então, assim, eu preciso também, por esse compromisso, até por questão de saúde mesmo, de poder cuidar um pouco de mim, né? Mas claro que sempre dando a mão, sempre buscando pacificar o clube, sempre buscando a união dos poderes, sempre buscando que a gente tenha uma casa, né, sempre mais arrumada. Então não vou medir esforços, né, para que a gente tenha uma tranquilidade administrativa maior, né? A gente sabe que não é fácil, né? O Santa Cruz, mesmo unido, tem dificuldades por conta da própria fragilidade do nosso sistema, pela dificuldade, né, mas trabalhando muito para que seja momentâneo, para que a gente consiga, né, criar um melhor horizonte. E acho que a gente vem trabalhando diuturnamente, pensando nisso, né, e que ao final dessa temporada de 2020 todo o esforço vai ser recompensado, né, e tomara a Deus que com o acesso, com a conquista dentro de campo, porque claro que é isso que crava, é isso que deixa seu nome gravado, nome marcado. Claro que não vou fazer isso a qualquer custo, né, vamos cometer loucuras para poder, não vou fazer, mas eu tenho plena convicção de que ninguém vai trabalhar mais do que a gente, né, podem trabalhar igual, mas ninguém vai se dedicar tanto quanto, né, os dirigentes, desde o nosso mais humilde funcionário até o presidente, passando, né, pela direção, passando pela comissão técnica, pelos atletas. Quem quer que venha esse ano tem que entender o espírito de estar aqui, né, que é entender nesse nível de comprometimento. Então vamos firmar ainda mais esse pacto para 2020,
né? E claro, o torcedor está no papel dele de criticar, de estar chateado, mas a gente precisa demonstrar dentro de campo. Na hora que a gente começa a demonstrar dentro de campo, com exemplos fora, né, da organização e com exemplos dentro, né, conquistando resultados, a gente vai trazer ele para junto, né, e certamente ele vai ser peça fundamental, né, para que a gente consiga ao final do ano atingir nosso objetivo, né, e aí sim a gente pensar no futuro a partir de 2020, mas assim, adiantando que eu preciso cuidar um pouco de mim, da família, né, mas jamais deixando o Santa Cruz de lado. A organização administrativa, né, isso vai ser importante para nortear a próxima gestão, então a gente vai deixar, né, alguns apontamentos. A casa vem sendo arrumada, não é fácil, principalmente quando você tem pouco recurso. Quando você tem mais grana, tudo é mais fácil, você consegue implementar as mudanças da noite para o dia. Então esse processo demora um pouco mais de tempo devido à falta de recurso, ou devido a ter esse recurso, né, não da forma que a gente precisaria. Mas essa questão dessa organização administrativa, da questão de poder deixar a nossa casa pavimentada, no caso do Arruda, a gente vai ter um novo gramado, a gente vai ter o Arruda pintado, a gente vai ter, né, essa casa abraçando o nosso torcedor, né, vai ter o término do segundo campo, buscando, quem sabe, através de parcerias, o terceiro campo, né, e a questão do início da construção da parte de alojamento dos nossos atletas, para que a gente possa fomentar, acelerar esse processo, né, de formação de atletas. É claro que a gente tem também algumas conversações em andamento que podem permitir para um futuro breve, talvez não comece nessa gestão, mas para uma próxima gestão, né, de parcerias administrativas, de poder buscar, né, se adequar à questão de clube-empresa. Então o Santa tem sido pioneiro, tem buscado. O Santa Cruz é um clube que, além de participar ativamente na direção da Liga do Nordeste, o Santa hoje participa da Comissão Nacional de Clubes, né? Eu sou um dos membros da Comissão Nacional de Clubes, então isso, o Santa Cruz está sempre buscando, junto com a CBF, né, de maneira pioneira, junto com os grandes clubes de futebol brasileiro, né, mudança na legislação, buscando, né, porque muitas vezes é muito fácil você fazer a realidade do Flamengo, do Corinthians, mas você tem que entender que tem um clube de massa, que tem um baita de um público consumidor, mas que também tem alguns engessamentos devido à dificuldade financeira. Então é importante que isso seja ouvido, e tem sido ouvido em algumas de suas demandas. Então a gente também pode, de repente, claro, a gente está falando de 2020, mas pavimentar esse caminho de poder, né, buscar parcerias, né, ou de dar continuidade a algumas tratativas já iniciadas, né, para que a gente consiga, de repente, ao final da gestão, estar implementando, estar entregando essa coisa boa ao Santa Cruz, né, dessa possibilidade. Claro que é uma coisa que não é da noite para o dia, não é intempestiva, é uma decisão intempestiva, né, o que tem que ser votada pelo Conselho, que tem que ser aprovada, né, mas assim, se for, certamente vai ser parceria que dê bons frutos. Exato, eu acho que acaba sendo um ponto positivo, né, você amadurecer. É importante é muito melhor que se discuta estatuto do que, cadê o time? Devia contratar mais. Então isso mostra até uma certa maturidade da nossa torcida. É claro que muitas das vezes, assim, às vezes as pessoas que não entendem e querem confundir isso com o clube está obstaculando. Não é o caso, pelo contrário, eu acho que é importante, é legítimo, né? E tem um dado, eu não quero muitas vezes estar botando assim, o bedelho, não estou querendo botar a cara para não, porque é uma situação que passa muito pelo Conselho Deliberativo e é um outro poder, eu não posso ter essa legitimidade. Existe uma comissão formada e brilhantemente conduzida pelo conselheiro Mário Godoy Ramos, né? Então assim, eu tenho buscado, né, que o clube se entenda, né, para não dizer assim, o presidente vai passar a máquina para fazer o que ele quer. Então por isso tem que ter muito cuidado nisso. Então, às vezes não é favor, é contra alguma situação, não. Eu quero que se discuta, e faz tempo que não se discute tanto o estatuto quanto está se discutindo. Então isso mostra uma maturação da própria presidência em abrir a casa. A gente tem recebido movimentos que há pouco tempo estavam pedindo a minha renúncia, ou entregando cartas, isso assim, mas a gente abriu o clube. Não, amigo, venha discutir o clube aqui dentro. O lugar de discutir o clube é aqui dentro. Então, assim, isso é um ponto de maturação. Acho que a maturidade do clube, a gente precisa você crescer nesse aspecto. Então, eu tenho, de maneira democrática, recebido, escutado, né? Acho que esse debate é muito mais no âmbito, inicialmente, no âmbito interno, porque qualquer posição que o presidente... parece que o presidente vai querer fazer valer a sua força para... Então, assim, por isso que eu prefiro discutir de maneira interna, mas dando todas as condições, né, para que a comissão exerça seu trabalho, né, a comissão de reforma do estatuto, para que o Conselho Deliberativo consiga, dentro do seu conselho, dentro dos seus pares, formar uma condição do que é melhor para o clube, né, e votar à disposição, porque sempre que for melhor para o clube vai ser melhor. Sem dúvida, é um equipamento grandioso,
gigantesco, né? O maior palco do futebol nordestino, não tenho dúvida nenhuma disso, o maior palco particular do nosso futebol, os maiores do mundo, né? E claro que a gente perdeu um grande momento na história, né, de modificar isso quando a gente teve o advento da Copa do Mundo aqui em Pernambuco, né? Pernambuco foi palco da Copa do Mundo, existia um projeto da Arena Coral, foi levado até os governantes naquela época, né, mas não se levou adiante, né? Acabou se preferindo fazer uma nova casa, né, uma arena que liga nada a lugar nenhum, ficou no meio do nada, né? Infelizmente esse projeto então de modernização, de melhorias no estádio do Arruda, porque a gente conseguiria fazer o quê? Modernizar o Arruda para que a Copa do Mundo acontecesse no Arruda. Você, alguma parte que você faria, você teve que investir em infraestrutura de CTs, você poderia fazer na ilha e nos aflitos, e as obras de mobilidade urbana fazer dentro da cidade. Então o Recife ia ganhar com isso, o Estado ia ganhar com isso, o futebol ia ganhar com isso. A gente criou, foi um grande peso para estar segurando, que justamente é o peso dessa infraestrutura da arena, que é um belo equipamento, e hoje, diga-se passagem, muito bem cuidado pelo pessoal que está lá. Agora, é impossível você tirar clubes de tradição para jogarem lá todo o tempo. É claro que nos serve, que tem sido, a gente tem parceria com o Estado e através do seu presidente Kleber, tem sido sempre muito solícito ao Santa Cruz quando precisa de usar equipamento. Mas não foi a decisão deles, né? Foi a decisão que foi lá atrás, que eu acho que poderia ter acelerado esse processo. Então a gente ficou com mais um equipamento, então com maior dificuldade, inclusive, de fazer captação para poder modernizar o Arruda. Agora, existem em curso algumas situações, né, para modernizar o Arruda, e acho que vai sair sim. Então logo esse sopro de melhora na economia aconteça. Então eu acho que dentro de pouco tempo, o que hoje a gente acha que é um peso, o que é uma dificuldade, como você se referiu, a gente pode ter um equipamento totalmente modernizado, né? E não significa dizer que vai gastar muito dinheiro para modernizar, não. Acho que de forma simples, quem já conhece os estados do mundo, né, com pouca coisa a gente consegue dar uma melhor condição para o nosso estado, seja nos banheiros, na questão da infraestrutura, na questão dos assentos. Eu acho que não precisa de fazer derrubar e fazer outro, ou gastar rios de dinheiro, não. Otimizando o recurso e com o que hoje a arquitetura, que a engenharia tem, a gente consegue com pouco recurso, né, fazer uma bela reforma. E acho que aí a gente, inclusive usando o próprio ativo do clube, né, tendo em vista que a gente tem encerrado alguns contratos, né, de alguns empreendimentos que existiam na frente ou ao lado do clube. Então a gente está fazendo justamente isso, pensando, né, no futuro próximo em deixar a condição para que a gente troque esse ativo que é à frente do clube por uma condição de modernização do estado. Claro que pelo fato de ter saído precocemente de um campeonato que já termina muito cedo, que é a Série C, então claro que a gente fica cobrado porque não tem ainda o treinador. Eu me lembro de 2017, por exemplo, quando foi contratado o Vinícius Eutrópio, a gente fez o time praticamente, a gente teve que adiar a apresentação porque tinha poucos atletas. Então assim, cada ano, então imagina que alguns clubes de Série B vão passar pelo advento de não subir, de descerem de série ou de permanecerem na Série B, e que vão ter que mudar seu planejamento, porque vão ter que, a partir do final de novembro, que eles vão desligar os treinadores, vão saber quem vai ficar, quem não vai. Então assim, a gente está dentro da média, porque todo o processo idealizado lá atrás, no caso de desligamento de atletas, renovação de alguns outros atletas, o fechamento de contrato do executivo, tudo isso foi feito dentro do prazo, e a gente idealizava para o início de novembro já está com o treinador. Claro que por algumas circunstâncias, e aí essa bola está com o nosso executivo, está com o Ney Pandolfo, ele tem conversado, então ele conversou comigo, por exemplo, precisa de um pouco mais de tempo, porque tem a Série B em curso, talvez tenha um outro treinador interessante que esteja disputando, então essa pressa poderia acarretar em trazer um profissional que não estivesse tão preparado, né? Então a gente não pode também perder, por conta de alguns dias, a condição de trazer um profissional que esteja mais bem alinhado com o pensamento do trabalho para toda a temporada. O trabalho de observação mercadológica, né, vem acontecendo com o Thiago Duarte e o próprio Ney. A movimentação do mercado também, que alguns jogadores projetam estar numa Série B, alguém que jogou Série C se destacou, talvez tenha proposta de Série B ou espera essa proposta de Série B, ou então alguém que terminou a Série B tem projeção de sair para A. Então, assim, claro que o mercado não assim, fechou o mercado, não é o caso. Acho que vai começar a se movimentar a partir de agora, principalmente para o perfil de atleta que a gente quer trazer. Também feita essa introspecção, então olhando o mercado interno, né, olhando os atletas da casa, e aí
nosso sub-23, o nosso sub-20, sub-17, tem alguns atletas que podem, que certamente vão ser usados, então é importante que se faça essa leitura, que saiba o que cada um desses atletas pode dar. Então, com a recorrência de jogos, com a observação, né, em loco desses jogos, isso vai dando uma condição de mais esteio para o nosso pessoal do campo técnico, né, criar um juízo de valor e levar isso para o nosso treinador, a posteriori. Então, acho que a gente está sabendo utilizar o tempo. Claro que para a imprensa e para o torcedor tem que ser a figura do treinador, mas está se trabalhando sim diuturnamente na condição de dar um melhor esteio ao profissional que aqui chega, então não estamos perdendo tempo. E acho que dentro claro que fugir um pouco do planejamento que era o início de novembro, mas a gente vai estar assim, se for demorar um pouco mais, vai trazer um profissional que esteja mais bem alinhado, que assim seja. Uma condição da parte externa, da roda estrutura, a gente tem sim. Hoje é a atribuição da comissão patrimonial, cuidar dos arredores, e é feito muito serviço, né, na questão estrutural, e às vezes são coisas que não aparecem, mas que custam uma grana danada, que é justamente a questão de ferragem, de equipamento, então mas tem sido trabalhado, né. A gente tem, para esse próximo ano, a condição, né, o serviço já foi iniciado, que a partir da próxima semana a gente deve estar já com o início do plantio da nossa grama, e também a recuperação da fachada. A gente tem um projeto, né, junto com uma empresa parceira, que é justamente o projeto da nossa fachada, que um grupo de engenheiros tem se dedicado, né, teve que, não é simplesmente você pegar, colocar argamassa e colocar o material. A gente já tem o material para colocar, só que tem a parte estrutural para ser trabalhada e também uma licença de prefeitura que já está sendo acelerada, e estou pedindo, né, estou pedindo que a gente acelere esse processo, né, então espero que a gente vai culminar aí no próximo ano com a condição de uma nova fachada, de um novo piso, de um novo gramado, né, e também da pintura, tanto interna quanto externa do arrudo, que vai dar, claro, um ar de mais modernidade ao estádio, de maior conforto ao nosso consumidor, né, que é o nosso... Na verdade, quando ele falou de uma condição de federal, que existia um bilhete que foi trocado na da Team Mania, né, eram assim, bilhetes trocados de Team Mania por ingresso, que vários clubes fazem, né, e aí o Santa Cruz recebeu dentro dessa troca de alguma pessoa que foi para trocar, né, bilhetes falsificados, que a gente acabou detectando como falsificado e foi atrás, né, foi investigar para buscar onde estava essa pessoa, né, e a partir daí foi aberto um inquérito para que essa pessoa respondesse pela falsificação de um canhoto de aposta, né, de um bilhete, né, então que isso é um crime federal, então por isso que a Polícia Federal estava investigando. Né, no âmbito interno, é claro que o Roberto é um profissional que tem se dedicado ao clube, né, tem serviços prestados, né, e claro, está no corre-corre, no estresse do dia a dia para poder organizar, e tem organizado, né, tem buscado organizar de uma metodologia de trabalho muito grande, quem o conhece sabe, né, aquela forma muito enérgica de estar sempre se dedicando ao clube. Então, acho que muito disso é a questão organizacional, então o clube passou por um processo de desligamento grande de profissionais, né, mas isso não diminui os profissionais que de lá saíram, infelizmente, que a gente queria, e sabe que dali saíram bons profissionais, né, não é fácil lidar. Agora, a gente tem uma dificuldade grande, que é um orçamento pequeno para uma demanda grande e para um passado também que sempre nos surpreende, penhora de bem. Então a gente sabe que não é fácil tocar um dia a dia, principalmente nessa parte administrativa. Então isso, claro que vai minando, principalmente de quem está lidando no dia a dia com esses problemas, e o Roberto faz parte, ele vivencia esses problemas, ele se dedica muito ao clube, né? Então isso não diminui as pessoas que saíram, mas assim, a gente tem que ter esse controle administrativo, e está se tendo, né? E acho que a gente vem caminhando, buscando sempre um melhor equilíbrio. Claro que ainda falta muito, principalmente por conta de você ter pouco recurso, né? Você tem muito recurso, né, para necessidades ilimitadas, que você sempre quer um time melhor, sempre débito tem pra caramba, então assim, você tem que escolher o que vai ser pago, ou se fizer uma determinação, é um bloqueio, então assim, não é fácil lidar com isso. Então, mas a gente está buscando um direcionamento, a gente está buscando essa maturidade administrativa, está buscando, né, também uma boa formatação de apoio jurídico, então isso faz com que a gente evite novos processos trabalhistas, e as pessoas têm trabalhado muito no nosso jurídico para isso, ou então no que já existe na esfera civil, para que se diminua, para que se conteste valores, para que a gente consiga fazer bons acordos. Então, claro que isso tira muito de quem está dentro, de quem está no dia a dia, mas acho que a gente vem caminhando, né? Claro que a passos largos, se a gente tivesse uma forma de melhor receita, mas caminhando e deixando um caminho apontado para que o Santa Cruz consiga já organizar comece a organizar ainda mais em 2020, né, mas fundamentalmente para uma próxima gestão vai ter uma casa muito mais arrumada, não tenho dúvida nenhuma disso.